Pessoal, tá ficando cada vez mais legal a aula, pessoal. Agora vamos fazer um pouquinho umas funções de texto só para desenferrujar um pouco, tá bom, pessoal? Vocês vão ver que são funções muito úteis. O pessoal também usa muito em Excel porque a lógica e até a própria função é bem parecida. Então vamos tirar esse filtro e devolver tudo aqui. Vamos adicionar uma outra coluna. Vamos ir aqui em nova coluna, novamente. Estamos na tabela produto ainda, tá bom, pessoal? De AD Products. Nova coluna. E aí, na tabela coluna, né, eu vou substituir o nome coluna por categoria. Então, vou colocar aqui categoria. Por quê? Digamos que eu tenho essas categorias aqui, mas, por exemplo, tá vendo que eu tenho fashion, bags, accessories, por exemplo. Eu gostaria de pegar só a primeira palavra aqui. Olha que legal. Fashion, bolsas, acessórios. Então, eu queria criar uma categoria mãe, por exemplo, né? Porque como que eu faço, pessoal? Tá vendo que nem todos terminam no mesmo... Tem a mesma quantidade de caracteres a primeira palavra, né? Então, por exemplo, assim, ó, fashion, bolsas e acessórios. Vamos ter aqui, ó, pet shop. Então, aqui tem 3 até o primeiro underline, né? Então, digamos que eu gostaria só de ser uma categoria pet, a outra ser fashion, a outra ser móvel. Como que eu poderia colocar isso para pegar só essa primeira parte? Vamos voltar aqui para a nossa coluna e agora vai ficar cada vez mais legal. Categoria é igual. Opa, coloquei o mais ali sem querer. E aí, pessoal, o que eu preciso saber primeiro? Eu preciso testar se ele está me retornando. Eu gostaria de pegar aqui qual que é a posição que está esse underline. Então, que nem eu falei para vocês, eu vou fazendo por partes, né? Então, vamos utilizar uma função chamada search. E nessa função chamada search, eu vou utilizar aqui... O que eu quero procurar aqui, pessoal? O underline. Então, eu vou colocar o underline aqui, olha que legal. Aí, o ponto e vírgula. E agora, onde que eu quero procurar? Eu quero procurar aqui, vou dar um ESC para ele tirar esse quadradinho aqui, essa caixa de texto informativa. Mas é nessa tabela mesmo, esse campo de Product Category Name. Então, eu vou colocar aqui D, underline, Products, Product Category Name. Olha que legal. E vou fechar ele. E aí, o que vai acontecer? Primeiro, estou fazendo por partes, né? Essa função search, vamos olhar ela aqui no DAX, inclusive é a mesma aqui. Foi que eu falei para vocês que ele vai retornar a posição, nesse caso aqui onde temos o N, ele vai retornar a posição que está o N aqui. Então, nesse caso aqui, ele tem que retornar 4, porque o N está aqui na posição 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu quero saber a mesma coisa naquela tabela. Como que eu vou fazer? Aqui, opa, beleza, vou dar um Enter aqui. E ele processou. Porém, ele processou com um erro, olha só que coisa, né? A gente falou, por que processou com um erro? Normalmente, quando ele não encontra o underline em alguma linha, ele dá o erro para todas. Então, o que a gente pode utilizar? Uma função chamada ifError do DAX. Olha só que legal. Ele tem, ó, tá na Microsoft. Olha que bacana. Eu só vou colocar o valor do ifError aqui e o que eu quero que aconteça se for um ifError. Beleza, pessoal? Então, o que eu posso colocar aqui? Revestir esse search com o ifError. ifError. Olha lá, ele já apareceu para mim destacado aqui. Eu dou um tab, ele termina de completar, abre o parênteses. O que eu quero que aconteça? Se der um erro aqui, por exemplo, eu quero que traga 0 no lugar. Legal. Vamos ver se deu certo. Prontinho, corrigido, pessoal. Então, como ele encontrou erro em uma das linhas, você já faz a tratativa nele e ele vai trazer todos, mas quando ele encontrar o erro, porque ele não encontrou o underline nesse caso,
aí ele traz um valor opcional e fica tudo certo. Legal, né? Isso é muito útil também. Você vai poder usar tanto o search quanto o if error em outras funções do DAX também, né? Você vai começar a combinar funções e isso é cada vez melhor para você, porque você aumenta a possibilidade de análise sua, né? Você não vai ficar fazendo muita coluna. Sabe o que o pessoal faz assim? O pessoal, eu já vi muito disso, o pessoal cria uma coluna só para underline, depois uma coluna só para outra coisa, depois uma coluna só para outro valor no Excel, e depois ele pega o valor das 3 colunas e junta numa outra quarta fórmula, que aí sim ele analisa o valor das 3. Então, normalmente, isso a gente elimina, tá bom, pessoal? E faz tudo em uma só. No Excel já fazia assim, e no Power BI não pode ser diferente também. Beleza? Vamos seguir com a nossa análise. Aí agora eu sei, vamos ver se é verdade isso mesmo. Então, aqui ele está dizendo que o underline está na posição 8 do fashion. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, legal. E consoles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 8 também? 2, 4, 6, 8, 9. Ah, tem um a mais. Vamos ver se o consoles tem um a mais mesmo aqui. Consoles. Ah, tá aqui. Vamos lá. Consoles tem que ter 9. Aqui, ó. Console 9. Eu falei, poxa, legal, né? Se eu sei a posição que ele está, eu já consigo pegar uma parte desse texto, porque eu já sei aonde que ele termina, né? Qual que é o próximo. Então, veja só. Se você não entendeu ainda, não tem problema, pessoal. Pratica mais vezes. E aí, até você conseguir entender, não passa para frente ainda, deixa isso fixado na sua mente. Você vai ver que é muito bom você praticar cada vez mais. Essas lógicas são essenciais no dia a dia de quem analisa dados, tá bom, pessoal? Ainda mais uma função igual, ainda mais um software igual ao Power BI, que você não pode modificar o valor das colunas apenas digitando um valor, por exemplo. Você tem que fazer via fórmula mesmo, né? Então, isso é muito importante, você ter essas lógicas bem enraizadas na sua mente. Isso é mais lógica de programação do que a própria linguagem DAX. Porém, o DAX tem funções que atendem essas lógicas de programação. Beleza? Vamos seguir então, pessoal. E aí eu falo assim, puxa, já tenho, né? O que eu precisaria fazer agora? Vamos supor que eu quero pegar agora o fashion aqui só, e quando ele for console, pega console. Ou seja, independente, pessoal, da quantidade aqui de caracteres que tem a primeira palavra, eu quero pegar só a primeira palavra. E aí, vamos, no Excel, ou aqui no Power BI mesmo, o que a gente usa para pegar uma parte da esquerda do texto? A gente usa a função left, ou no Excel em português, esquerda. Uma coisa que eu não comentei antes é que as funções, apesar de você mudar o idioma, as funções não têm nome em português. As funções têm nome apenas em inglês e vale assim para o mundo todo. A única coisa que muda é o separador decimal, tá bom, pessoal? O separador do DAX e a casa decimal, que em vez de ser vírgula é ponto, em vez de ser ponto e vírgula é vírgula, por exemplo, né? Que nem a gente já discutiu antes. Então, vamos fazer assim, vamos voltar aqui para a nossa fórmula, e eu gostaria vou apagar isso aqui, vou dar um Ctrl X, e vou falar assim, olha, muito legal isso, mas para eu não fazer muita bagunça, eu vou utilizar variáveis, pessoal. Legal, né, pessoal? Então, nessa aula, você aprendeu a usar a função search e a função if error. E a gente vai continuar nas próximas aulas avançando um pouco mais, tá bom? Obrigado, até a próxima aula.